Olá pessoal, tudo bem? Eu preciso de uma intro? Eu não vou fazer uma intro. Alguns momentos depois. E se eu só roubasse uma intro de uma pessoa? Não, isso é. Acho que isso é errado, né? É errado? E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Olá rapaziada, aqui é o Geladeira, o contador de histórias do YouTube, porque esse vai ser só o meu conteúdo até o fim dos tempos. Mais uma vez, para surpresa de 0 pessoas, eu vou apenas contar uma outra história da minha vida, mas dessa vez vai ser algo um pouco mais profundo e um pouco mais antigo do que aqueles outros 2 jogos que eu mostrei para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre a história dos jogos de luta em minha vida. Psych! Tudo começou quando eu tinha ali uns 10 anos e meus pais compraram pra mim um PlayStation 2 lá no Natal. Eu me lembro até hoje a felicidade que eu tava quando eu ganhei o meu primeiro videogame. E, pô, foi logo um PlayStation 2, tá ligado? O PlayStation 2 é o shed dos videogames, né? E junto com o console veio também um CD, pirata, obviamente, com 9 jogos instalados. Pior que eu nem lembro quais são os 9 jogos. Deixa eu ver se eu lembro. Tinha Crash. Só isso, tinha Crash. Tinha Black, que inclusive era bugado, então não conseguia passar da primeira fase. Tinha um jogo do King Kong. E tinha outros, sei lá, 5 jogos que eu simplesmente não ligo. Mas junto com essa coleção de importante também, vinha um jogo que mudou a minha vida, Mortal Kombat. E então, ansioso, naquela tarde de Natal, eu usando pela primeira vez o joystick que iria me fazer feliz por uns 8 anos da minha vida, e o meu primo usando o controle do Flamengo, nem até hoje eu não sei que porra é aquela. Nós finalmente jogamos Mortal Kombat, e os meus primeiros pensamentos foram: esse jogo é uma merda. Vocês vão me desculpar, mas eu não gosto de Mortal Kombat clássico. Era muito duro, se você... Não sei, não tem todo aquele charme que eu vejo em qualquer outro jogo de luta que eu vejo ultimamente. É bom deixar claro aqui também que eu não gosto do Mortal Kombat clássico. Os novos parecem legais. Eu até joguei alguns. Já viu, né? Então depois dessa experiência curiosa de primeiro videogame, eu comecei a minha rotina normal de qualquer jogador de PlayStation 2. Ir pra barraca de videogame mais próxima e comprar mais jogos piratas. E foi algo que eu sempre adorei fazer. Pelo menos quando os CDs não vinham arranhados, né? E eu sempre ficava curioso e ansioso para ver cada jogo que eu comprava. E também o início do PlayStation 2 não ajudava na minha ansiedade, né? Vamos lá! Funcione, por favor! O que tá acontecendo? Não pode ser! Funcione! Não! Droga! Provavelmente a tela de início mais tensa dos videogames aí. E no meio de jogos intensos e conhecidos como God of War, eu também comprava jogos desconhecidos e que ninguém liga, como Pica-Pau. Eu também comprava bastante de uma categoria de jogos bem específica. Jogos de anime. Não que eu fosse muito fã de anime, eu nunca me considerei uma pessoa otaku, essa que as pessoas falam, otaku. Eu nunca fui uma pessoa assim. Só hoje que eu leio um pouquinho mais de mangá, né, com esse Jujutsu Kaisen aí, que a criançada tanto fala. Deixou. E tinha Dragon Ball também, que eu gostava de Dragon Ball, eu assistia Dragon Ball, e sempre que eu via um jogo de Dragon Ball no camelô, eu já comprava logo, sem pensar 2 vezes. Vi que é Dragon Ball, sei que não tenho, comprei. Chego em casa, boto no PlayStation 2, não funciona, fico puto, Camilo, filha da... E depois eu volto, troco, porque eu posso, pego outro jogo de Dragon Ball, volto pra casa, ligo, não me arrependo, porque funciona e é o jogo mais legal da minha vida. Por que está me olhando, idiota? E eu até tinha uma boa coleção de jogos de Dragon Ball de PlayStation 2. Eu tinha Infinity World, aquele Dragon Ball Sagas que ninguém gosta, ninguém liga. E é claro, o grandioso, o majestoso, o melhor Dragon Ball de todos, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. O tanto que eu joguei esse jogo na minha vida, meu irmão. Cara, eu acho que eu já passei mais tempo jogando isso do que não jogando. Mas é claro que jogar videogame sozinho nem sempre é uma experiência tão divertida quanto jogar com outras pessoas. Então eu fazia o óbvio, né? Eu procurava alguém pra jogar comigo. Mas minhas opções não eram tão variadas assim, porque a maior parte da minha família, que mora perto pelo menos, é bem mais velha que eu. E os meus primos, que têm uma idade um pouco mais parecida comigo, tem o quê?
o dobro da idade. Pois então, o que eu fiz foi pegar o meu PlayStation 2 e levar pra casa da minha avó, porque lá tem o meu primo, que tem a idade mais parecida com a minha. É o quê? 1, 2 anos de diferença, então a gente tinha uma mentalidade bem parecida e a gente gostava de videogame. E lá ficamos, passando tardes inteiras jogando Dragon Ball, jogando outros jogos parecidos, que inclusive eu descobri que o nome é Arena Fighters, mas eu não sabia o nome na época e pouco me fudia. Pra mim era jogos parecidos com Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Nandekimi. Aí tinha um jogo do Sensei, Cavaleiro do Zodíaco, tinha um jogo do Bleach, que inclusive eu perdi o CD. Tinha um do Naruto, mas não era exatamente igual, né? Parecia mais um Smash Brothers. E esses jogos são tão bons porque não importa quantas vezes você continue jogando, você continua descobrindo coisas novas sobre eles. Isso deixa um negócio fresco pra você ainda. Você continua querendo jogar pra querer descobrir as coisas. Putz, eu não sei descrever a sensação pra vocês quando eu descobri que dava pra fazer a fusão do Dragon Ball. Aquilo era muito foda. Então o jogo vai, o jogo vem. E eu acabei descobrindo que, no final, a diversão não era apenas o jogo em si, porque o jogo era muito bom, mas se não fosse a companhia do meu primo ali, a coisa não seria nem metade do divertido. Como eu descobri isso? Porque, como eu disse a vocês, eu comprei uma cacetada de jogos, muitos jogos. Tinha um do Ben 10, tinha outro do Ben 10, tinha outro do Ben 10 também, mas esse era single player, então não tinha como jogar com ele. Tinha Crash, Bandicoot, aquele dos Titãs lá. Tem um jogo muito específico que eu não sei se alguém conhece, que é um jogo do Pac-Man, só que de kart. E eu adorava esses jogos, adorava muito esses jogos. Mas quando eu percebia que a diversão real era a companhia do meu primo, eu também descobria outro fator da minha diversão, a competição. Assim, eu não iria me considerar uma pessoa muito competitiva, mas até que eu sou um pouco. A competição pra mim sempre foi meio que um incentivo pra socializar com outras pessoas. E socializar é divertido, mesmo que eu não seja bom nisso. E sempre existiu um gênero específico de jogo que sempre focou na competição, jogos de luta. Então sempre que eu ia pro camelô, eu procurava o jogo de Dragon Ball, não achava, mas é um jogo de luta mesmo, porque eu gosto de jogo de luta. E aí sim, meu irmão, a quantidade de jogos de luta que tinha ali não é brincadeira. Tinha o quê? Todos os jogos do Street Fighter Alpha, tinha Mortal Kombat 1, 2, 3, Ultimate, Armageddon, The King of Fighters, tinha 6 The King of Fighters diferentes. Tinha Capcom vs SNK 1 e 2, tinha Marvel vs Capcom 2, um dos meus jogos favoritos, inclusive. Tinha um jogo que até hoje eu não sei que porra é, que era, sei lá, tinha um Guile, tinha uma porra do dinossauro lá, sei lá. E pouco a pouco eu ia me afeiçoando daqueles jogos que eu tinha, aqueles poucos jogos, né? Nunca tive uma coleção muito grande, mas eu me afeiçoei a eles e começava a decorar até as falas dos personagens. Get over here. Então pra mim virou rotina, né? Todo dia eu saía de casa pra ir pro camelô e ver se tinha um jogo lá, jogos de R$5 inclusive. Bons tempos. Se tinha alguma coisa interessante, eu comprava. Se não tinha, eu voltava pra casa e pegava meu PS2 e ia pra casa da minha avó pra jogar com meu primo. Então, dia após dia, todo santo dia, eu ia lá, jogava. Chegava 10 da manhã pra sair 10 da noite, porque a casa da minha avó é muito perto, então eu posso só sair de lá e ir pra casa a qualquer momento. Então vem o primeiro momento triste da história. Eu cansei. Eu não sei exatamente o porquê de eu cansar. Eu acho que naquela época tava acabando a quantidade de jogos que eu podia comprar. Os camelôs que estavam perto da minha casa iam fechando. Os jogos que eu tentava comprar só vinha arranhado e no final nem conseguia trocar porque eu trocava por outro arranhado. Os controles estavam começando a dar defeito, o meu console estava dando defeito muitas vezes, não importa quantas vezes a gente tentava arrumar, né? Então no final eu só cansei e comecei a ficar mais em casa mesmo. Não que isso fosse um problema, porque naquela época eu já tinha meu computador e tinha aquele CD lá de 999 jogos em um CD, muito foda inclusive. Mas naquela época eu só fazia duas coisas com o computador mesmo, porque ele era muito lento e não dava pra fazer muitas coisas. Que era jogar com esse CD de 999 jogos, que eu acho que só tinha 30, sei lá. E assistir os vídeos do Zé Graça. Chupa minha beluga! Sei lá, eu achava muito... Enfadonho. E por mais que eu acho que eu tenha começado a usar a internet bem cedo, né, da minha vida, bem novo, eu acho que eu não sabia exatamente como usar a internet do jeito, entre aspas, certo, né? Porque eu não sabia, por exemplo, baixar jogos de graça, por exemplo. O máximo que eu sabia é abrir o Clique Jogos e jogar lá. Inclusive Clique Jogos, né? Saudade. Foi aí que Ultra Luz apareceu na minha vida. O outro primo. O que mora mais perto de mim, inclusive. Ele também tinha um computador, ele também tinha CD de jogos, mas o diferencial é que ele também baixava jogos no computador. E eu olhava pra aquilo embasbacado, tipo, você não precisa comprar jogos? Uau! Tem jogos no seu PC que você não precisa de CD pra isso? Que bizarro, me conte mais sobre isso. E então foi que eu entendi que a internet é assustadora. Ele me contou mais, ele me explicou mais sobre como funcionava jogos online, e uma coisa em específico pegou minha atenção. Lembra que eu disse sobre gostar de jogos de luta e jogos de competição? Ele me contou sobre um jogo específico
chamado Mugen. Não sei como se pronuncia. Mugen. E o que era o Mugen? Eu preciso escolher um nome. Mugen. Mugen é mais legal. E o Mugen era um jogo em que você podia baixar outros personagens que outras pessoas na internet faziam pra você fazer o seu próprio roster. Como é roster, hein? Elenco de personagem. E era muito maneiro, porque, sei lá, eu baixava Sonic e o Ouriço pra jogar e tinha, sei lá, o Link do Zelda ali do lado. Aí também tinha um Homem-Aranha do Marvel vs Capcom. Aí tinha, sei lá, o Wolverine. Tinha uma porra daquele personagem gigante lá do Marvel que eu esqueci. E aí tem o Chuck Norris que acerta todo mundo com um soco só. E então, com os meus 200 personagens, eu era feliz. Mas aqui chega a outra parte triste da história, que depois de não me sentir mais satisfeito jogando com 200 personagens no Mugen, eu resolvi baixar também Grand Chase. Mas sempre houve algo. Mas sempre tinha algo faltando, sabe? Não importa com qual personagem no Mugen eu jogasse, não importa, sei lá que porra eu fazia no Grand Chase, jogo ruim da porra. Não importa quantos vídeos do Zé Graça eu via. Ô vovô, skate na face! Sempre faltava alguma coisa ali, sabe? Então foi nessa época que eu parei de jogar um pouco mais no Mugen e o Grand Chase, graças a Deus, e voltei pra casa da minha avó pra jogar com meu primo. E cara, vocês não iriam acreditar, mesmo depois de, sei lá, uns 3 anos naquela época, que eu jogava o mesmo jogo todos os dias, era insano como Dragon Ball sempre me surpreendia de todas as formas. Aquele jogo é sinistro, é um poço sem fundo de conteúdo, é o jogo perfeito. Porém, todo mundo tem que crescer um dia, não é? Não se podia ser criança pra sempre e ignorar todas as coisas. Então, recentemente, eu comecei a faculdade. A mesma faculdade que eu mencionei no vídeo passado, se é que alguém viu o vídeo passado, né? E lá no comecinho, quando eu não tava levando as coisas muito a sério, inclusive um dos motivos de eu ter tomado tanto no brioco, ó. Se foda. Chegando lá, a primeira vez que eu entrei no laboratório, sentando no computador de novo, não no computador, né, na cadeira, em frente ao computador. Mostarda, ketchup, maionese. E eu juro que eu tinha esquecido como era a sensação de estar sentado sobre uma pilha infinita de informação e que eu provavelmente só iria jogar com ele. Porque o meu computador tinha quebrado, uns 1 ano antes. Então, pra mim, eu não tinha mais jogos, tá ligado? Porque o meu PlayStation 2 também dava muito defeito e quando eu finalmente consertei ele pela última vez, a minha TV não funcionava mais. E tá assim até hoje. Eu não tenho mais como jogar, não tenho mais como acessar a internet. Hoje essa porra. Agora eu já posso acessar a internet, mas não posso mais jogar o videogame. É por isso que eu dei todos os meus jogos pro meu primo, né? Ele já tem um PlayStation 2 dele também, ele pode jogar. E é uma pessoa que pode aproveitar isso, já que agora eu não tenho mais nem tanto tempo pra jogar, nem tenho como jogar, né? Tá, mas vamos voltar aqui. Depois que eu finalmente liguei o computador e acessei a internet, eu lembrei de algumas coisas que estavam lá no fundo da minha mente, sabe? Alguns sites. Assim, eu não vou explicar, não sei se o YouTube permite, mas você sabe que é um emulador? Boa. E você sabe também que existem emuladores para navegador? Foda, né? E era isso que eu fazia. Eu abria esse emulador de navegador e jogava alguns jogos. Infelizmente, a Nintendo, né, filha da puta, tirou todos os jogos do Mario, do Metroid, do Pokémon, de Zelda, que eram todos os jogos que eu jogava, tirou tudo. Mas, felizmente, ela não tirou uma coisa que tava fora do alcance dela. Jogos de luta. Então assim voltou eu, jogando jogos de luta com WSD, JKL, CCD, IOUP. Enquanto eu jogava, enquanto fazia muito barulho na sala e atrapalhando a aula, e decorando mais golpes especiais como Web Swing, Zanwaru, Outro Mare. Eu continuava navegando aquele site para procurar mais jogos de luta que eu fosse gostar e encontrei um jogo muito parecido com o que eu gostava antigamente. Se vocês repararam no que eu tava falando e não só estão fechando os olhos para tentar dormir aí enquanto eu ouvi o vídeo, vocês perceberam que o meu jogo favorito é Marvel vs Capcom 2. Infelizmente não tinha esse jogo específico no site porque o site é mais de jogos antigos do que jogos novos, o que infelizmente inclui consoles como PlayStation 2 e Sega Saturn. Porém, tinha outro jogo lá. E cara, o quanto que eu joguei esse jogo não está escrito. É surpreendentemente um jogo muito diferente do Marvel vs Capcom 2. E isso não é exatamente uma coisa ruim, é bem legal o jogo.
Então, quando as aulas terminavam e os professores ainda não fechavam as portas, vinham alguns colegas pra perto de mim pra ver o que eu tava jogando. E vou falar pra vocês, foi um tempo bem divertido. Eu conheci uma das minhas amigas mais próximas nessa turma jogando jogo de luta. Ela foi lá da PQP da sala, lá da outra ponta da sala pra vir perto e apanhar consideravelmente pro meu Dio, né? E ela lá apelando com a porra do Pet Shop, apenas fazendo aquele projétil lá. Você... Três dias depois... Me disseram que o Pet Shop é até banido em competitivo, então ela tava ativamente trapaceando contra mim, mas tudo bem, né? Porque a amizade dela já vale um pouquinho mais sobre isso. Não que eu tenha perdoado ela. E eu acho que até pelo meu tom de voz vocês podem entender que eu realmente gosto de jogos de luta. Claro que eu não sei lutar, né? Qualquer luta corporal que eu tivesse com qualquer pessoa do mundo, eu iria perder. E perder feio. Mas não é como se eu precisasse quebrar a cara ou quebrar a cara de alguém pra me divertir. Jogos de luta trazem esse sentimento sem que ninguém precise se machucar. Porém, claro que numa faculdade de jogos não seria apenas o jogo de luta que as pessoas jogavam, né? Aliás, nenhuma pessoa jogava jogo de luta, apenas eu ali. E as pessoas só jogavam porque eu estava jogando. E infelizmente um mal consumiu todos eles e todos eles jogam League of Legends. E eu tenho que decepcionar vocês mais uma vez e dizer pra todo mundo: eu já joguei League of Legends. E digo mais, eu quase voltei. Mas não sei, alguma bênção tocou na minha mente e me fez recuar e não voltar mais. Mas eu posso dizer sim que realmente tem muitos momentos bacanas na minha vida de jogador de League of Legends. Porque ainda tem muita coisa que eu curto em League of Legends, né? Tipo a história, que aos poucos também vai ficando ruim. Alguns personagens, que infelizmente a qualidade deles também tá caindo. Mas eu sempre gostei da parte boa dessas partes que estão ficando ruins. Por exemplo, o jogo de cartinha do LoL. Putz, eu jogava aquilo todo dia. Eu adoro aquele jogo. Não jogo mais tanto, né, por não ter tanto tempo. E eu parei de jogar LoL ali pelo quê? Foi mais ou menos uns dias antes de lançarem o Yone. E eu lembro que, sei lá, uns meses, um ano depois, chegou o evento de 10 anos do League of Legends. Aí a Riot anunciou uma cacetada de jogos, anunciou que... eu não lembro. Anunciaram o jogo de cartas dele. Anunciaram um jogo do Ezreal com o Blitz e a Lux, que até hoje eu não sei que porra é aquela. Mas melhor que tudo isso, o destaque foi o Projeto L. Projeto L, jogo que eu ainda não joguei, mas que eu tô muito empolgado, porque por mais que o LoL seja uma merda, eu ainda tenho muito carinho por esse universo. Eu ainda tenho muito carinho pelos personagens que lá estão, e eu ainda tenho muito carinho por jogos de luta. Então são duas coisas que eu gosto juntadas numa só, tá ligado? É algo que eu realmente quero jogar. Especialmente agora que eu sei que vai ter rollback, né? Que ainda não sei o que é, mas deve ser bom. E vai ser de graça, que nem os outros jogos da Riot. E é claro que também iria tocar em outro ponto legal, que seria a interação que eu teria com outras pessoas. Talvez o grande motivo de eu ter jogado LoL para início de conversa foi a interação com outras pessoas. Como eu disse, eu não tinha muita experiência em jogar online com outras pessoas. Talvez eu nem tenha muito disso ainda. Então LoL foi tipo um jeito fácil de ter isso. E se vocês prestaram atenção no que eu tava falando, o motivo de eu ter parado de jogar alguns jogos, excluindo aqueles que são ruins por natureza mesmo, e aqueles que eu tenho enjoado, né? Foi que eu tava sem companhia pra jogar. Ou quando eu jogava o Mugen, né? O Mugen, eu jogava o modo arcade com cada um dos personagens, mas no final, mesmo com uma seleção de 200 personagens, eu era solitário. Então, oficialmente, essa seria finalmente a minha primeira experiência em jogar jogos de luta online. No caso, seria porque provavelmente não será, porque faz tanto tempo que eles não anunciam nada, não mostram nenhum trailer. O último trailer foi o quê? A Illaoi? Mas sequer tem gameplay da Illaoi? Eu não lembro. Mas provavelmente algumas coisas vão tomar o posto de primeira interação do Geladeira com pessoas na internet, em jogos de luta. E dou ênfase no online, porque claramente já joguei com os meus primos, mas também tive outra experiência em jogar jogos de luta com outras pessoas. Recentemente, lá no passado, né, antes do primeiro semestre acabar, teve um evento que teve vários jogos de luta, vários torneios de jogos de luta, e eu queria participar de cada um deles. Não participei de cada um deles, né, porque eu também tenho faculdade pra ir. Se eu fizesse isso, eu iria perder o horário de sono e ia acordar morto no outro dia. E foi tipo umas 2 semanas direto esse evento. Não teria como participar de tudo. Mas eu participei de 2. Entre aspas, né? Eu participei de um...
Entre aspas mesmo. Eu praticamente não participei de nenhum. O primeiro foi de Smash Ultimate. Eu tava me sentindo confiante, eu achei que, putz, eu ia ganhar. Nem sei qual é o prêmio, né? Não sei se era em dinheiro nem nada. Eu só queria realmente participar pra jogar contra pessoas. Talvez eu seja competitivo mesmo, porque eu tava pensando que eu iria amassar um monte de criança de 4 anos, no bom sentido. E quando eu cheguei lá, imagino meu espanto, quando eu vejo um monte de marmanjo, que nem eu. Mas não eram marmanjos ruins, tá ligado? Eram pessoas bem gente boa até. Eu fiz até amizade com alguns deles na fila de jogar, porque só 2 pessoas podiam jogar simultaneamente, então a gente tinha uma fila ali, perdeu, passa pro outro. Enquanto eu perdia em todas as oportunidades que eu tinha, tirando pra criança de 4 anos, né? Obviamente eu vou ganhar de uma criança de 4 anos, pelo amor de Deus. E tinha um cara que era especialmente bom no Smash. Na verdade tinha 2, né? Um falava que jogava aquilo ali todos os dias, jogava 16 horas por dia, nunca perdeu uma partida na vida, ia ficar muito triste se perdesse. Já viu, né? E tinha outro que não se gabava muito, né? Mas ele realmente era muito bom. Ele jogava de Little Mac. Eu não manjo muito, né? Mas parece que a comunidade do Smash fala que Little Mac é ruim. Discordo. E então, finalmente foi anunciado os nomes e as chaves, né? Quem queria jogar com quem, né? E adivinha com quem eu caí? Logo de primeira. Aquele jogador de Little Mac. Vocês claramente devem achar que, ter caído com ele é 1000 vezes melhor do que cair contra o cara que joga 1000 vezes por dia, não é? Foi o que eu pensei também. Aí ele pegou uma sacola. Eu não tinha reparado que tinha uma sacola com ele esse tempo todo, até que ele pegou na mão esquerda e abriu com a mão direita. Ele enfiou a mão lentamente. E de dentro ele tira o próprio controle. Acho que eu não preciso mais explicar o que aconteceu depois disso, né? E é claro que eu também não estava sozinho nesse evento. Tinha algumas pessoas da minha turma que também foram lá, né? Tinha uma pessoa que tinha me avisado que ia vir, né? Mas ela chegou um pouquinho depois do torneio. Então, ela chegou e eu já tinha perdido. Tipo, 2 minutos depois da coisa ter começado. Que inclusive foi minha amiga que usava o Pet Shop pra apelar. Aí eu finalmente me vinguei dela no Street Fighter 6. Inclusive, ótimo jogo. Acabei com ela, arrastei a cara dela no chão. Mas é claro que eu não iria deixar barato. Nananina não. Eu não ia deixar que uma pessoa que joga o mesmo jogo a vida toda me vencesse. Mesmo eu sendo um inexperiente do caralho. Então depois de conciliar o tempo da faculdade de novo, eu voltei pra jogar outro jogo. Que jogo? Mortal Kombat 1. Esse jogo eu não sei exatamente como ele é, não saberia dizer se ele é bom ou ruim, porque a minha partida foi praticamente apanhar por 40 segundos. Aí morrer. E continuar apanhando por 20 segundos. Foi assustador. Então foi ali que eu percebi que aquele jogo não era pra mim e fui fazer outra coisa. Mas eu prefiro não tocar no assunto. Mas depois de ter terminado essa coisa que eu não vou contar, eu encontrei outros amigos da faculdade e chamei eles pra jogar Marvel vs Capcom Infinite. Dizem que esse jogo é ruim, mas eu honestamente não sei o porquê. Eu gostei bastante do jogo. Acho que eles comparam bastante com Marvel vs Capcom 3, mas eu nunca joguei esse, então eu não senti muita diferença, né? Achei até bem parecido com Marvel vs Capcom 1, né? Porque só tem 2 personagens cada. Dessa vez não vou dizer quem venceu, vai ficar por imaginação de vocês. E então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem o meu amor pelos jogos de luta e como que isso mudou a minha vida de várias formas. Provavelmente sem os jogos de luta eu não gostaria tanto de jogos como eu gosto. Isso é tipo um evento canônico pra mim. E não tenho mais nada disso não. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like aí. Se tiver alguma coisa legal pra falar, por favor, os comentários estão aí embaixo. Vocês podem digitar o que quiser, são livres pra expressar opiniões aí de vocês. Se puderem, se vocês acharem que eu mereço isso, eu peço por gentileza que vocês compartilhem o vídeo para poder crescer mais no conteúdo aqui, né? Me sentir um pouco mais motivado a fazer vídeos. Então é isso. Todas as 2 pessoas que assistem meus vídeos, inclusive eu sou uma delas. Tchau, tchau. Até a próxima. Não esqueça de beber água, descansar bastante, comer bem. Um abraço, um beijo para todos vocês. Tchau, tchau, rapaziada. Até a próxima.